pensei muito antes de fazer o vídeo, que é o tema de hoje, por ser uma questão ainda delicada, por ser uma questão muito nova, mas eu procurei na internet informações e não encontrei, e por isso resolvi fazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre a minha experiência. Nesse vídeo eu vou falar sobre a verdade sobre hormônios bioidênticos e o que você precisa saber antes de iniciar o seu tratamento. Antes de começar a fazer qualquer coisa, eu fui procurar informações sobre modulação hormonal, sobre hormônios bioidênticos, o que é, como funciona, quem faz, quanto custa. Fui procurar informações. E essas informações, elas são muito escassas ainda na internet. É tudo muito nebuloso ainda. Para gravar esse vídeo, eu fiz uma anotação, uma colinha aqui, para não esquecer de nada. Eu pensei bastante sobre o assunto. Eu confesso que eu me sinto até um pouco insegura de falar a respeito disso, mas eu quero que fique muito claro que é o seguinte: tudo que eu vou falar aqui é sobre a minha experiência com isso. Tá? Eu não estou orientando, não estou prescrevendo. Sempre que você for tomar alguma atitude em relação a isso, em relação à modulação hormonal, você tem que procurar um profissional especializado. Eu, Clarine, estou aqui falando a minha experiência com o assunto, que é o que eu não encontrei na internet. Eu comecei a estudar sobre isso dia 17 de junho de 2021, até eu anotei aqui para não esquecer. Como não tinha conteúdo, como não tinha nada a respeito disso, eu fui pesquisar. Eu comecei a estudar, fui pesquisar o que tinha de artigos, o que tinha de livros, fui conversar com pessoas que já faziam, comecei a interagir nesse mundo. E fui estudando e fui acompanhando lives, fui acompanhando conteúdo de profissionais que trabalham com isso já. Até que, num determinado momento, eu me senti segura para começar a fazer. Quando que eu comecei? Há um ano atrás, dia 10 de janeiro de 2022, foi o início, onde a gente fez a primeira consulta e, na sequência, começamos a modular. Como eu tinha acabado de fazer uma bateria de exames, a gente já tinha vários exames disponíveis para apresentar para o doutor que nos atendeu, para a pessoa que nos atendeu. Mas eu sei que conforme cada queixa de cada pessoa, eles vão pedir tipos de exames diferentes. Eu não tenho como dizer aqui, foram esses ou aqueles exames, porque eu mandei tudo e eles olharam tudo e baseado nesses exames que nós tínhamos, foi prescrito os níveis de modulação que nós precisaríamos usar. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui na edição a foto de como eu era antes de começar a modular, e eu vou tirar uma foto hoje, que é depois do processo de modulação, para vocês terem a percepção da diferença. E o porquê eu comecei a modular, para vocês terem uma ideia. Antes de começar a modular, eu tava me sentindo muito triste, eu estava ansiosa, eu estava cansada, eu não tinha ânimo, não tinha energia. Eu cheguei a pensar que eu estava com depressão. E sabe quando você percebe que tem alguma coisa que não tá bem, algo não tá legal, mas na tua vida tá tudo bem. Você olha para tua família e tá tudo legal, você olha para o teu trabalho e tá tudo legal, você olha para os teus amigos, para tua comunidade e tá tudo bem. Mas mesmo assim você se sente triste, você se sente um pouco prostrada, abatida, desanimada. Eu fiz até uma lista aqui do que eu sentia naquele momento quando eu comecei a buscar sobre modulação hormonal. Então, para vocês entenderem, eu até anotei aqui. Eu tinha retração gengival, bastante retração gengival, então eu tinha muita dor, muita sensibilidade nos dentes por conta dessa retração. São sintomas que vocês vão ver sim, que parecem todos desconexos, mas depois vocês vão entender o que aconteceu. Eu tinha muito tártaro, perda óssea, sem energia, sem concentração, eu não conseguia focar em alguma coisa. Ler algum material, sabe quando você começa a ler um livro, começa a estudar alguma coisa e você está no segundo parágrafo, você já esqueceu o primeiro, você não consegue fazer o raciocínio sobre aquilo, assimilar aquele conteúdo. Eu não conseguia me manter numa atividade física. Começava a treinar, eu logo cansava, eu ficava muito desgastada, aquilo parecia que, em vez de me energizar, me judiava ainda mais, me cansava ainda mais. Não tinha força para correr, não tinha tônus, não tinha energia, não tinha vigor.
pele seca, pele, cabelo, unha seca, lubrificação, o corpo inteiro, sabe? Saliva, olhos, mucosas inteiro seco, sem libido, intestino preso. Eu tinha dificuldade, muita dificuldade em perder gordura. Até o educador físico que me acompanhava, a gente foi fazer. Tem um exame que você faz que mede, né, para ver o percentual de gordura, e ele me disse assim que eu era a legítima falsa magra. Por quê? Porque embora eu fosse relativamente magra, o meu percentual de gordura era alto. Então, eu não conseguia perder essa gordura, por mais que eu me esforçasse, não perdia gordura e também não ganhava massa magra. Eu tinha muita dificuldade em relação a isso. Eu não transpirava, olha que louco, eu não transpirava, eu não conseguia transpirar. Parecia que o meu corpo estava bloqueado, que tinha alguma coisa me bloqueando, não funcionava. Simplesmente não estava funcionando. A minha máquina, né, que é o meu corpo, não estava funcionando. Estava estressada, eu não menstruava, eu tinha, segundo o otorrino, rinocinusite crônica, que é uma inflamação crônica nos seios da face, na sinusite. Então, esses eram basicamente tudo que eu sentia naquele momento, tudo que eu estava sentindo. Então, quando eu comecei o meu processo, eu comecei por suplementação. Então, eu estava fazendo suplementação de vitaminas e minerais. Mas, ainda assim, sentia que faltava alguma coisa. Estou fazendo suplementação, eu estou fazendo atividade física, eu adequei meu horário de trabalho, eu fiz várias mudanças na minha vida naquele momento, já comecei a cuidar da alimentação, mas ainda assim, não estava dando certo, eu estava me sentindo ainda como se a cabeça estivesse sempre fora do ar. Não sei se alguém aí que estiver me assistindo, estiver me acompanhando, vai entender. É como se você estivesse viajando. Você não consegue aterrissar e estar aqui presente. Você está sempre meio aérea, meio fora, assim. Essa era a sensação que eu tinha. Eu já fazia suplementação de vitaminas e sais minerais, fazia atividade física. Eu já tinha reduzido muito o consumo de açúcar, glúten, álcool e lactose. Lactose ainda consumia um pouquinho mais, mas eu já tinha reduzido bastante a quantidade desses alimentos naquela época. E ainda assim estava me sentindo mal, não estava me sentindo bem. Iniciei as minhas pesquisas e meus estudos no dia 17 de junho de 2021. Eu fui pesquisando e acompanhando até o dia 10 de janeiro de 2022, que é quando eu resolvi que não, agora chega, né? Não tinha mais nada para acontecer. Eu tive uma hemorragia num ciclo menstrual, porque era tudo desregulado, e eu tive uma hemorragia bem grande, bem séria. E naquele momento eu pensei, não, se é para morrer com isso, então eu vou pelo menos tentar esse outro, que é a modulação, para ver se me salva, né? Porque eu achei que eu ia me esvair em sangue. A gente consegue atendimento online, então hoje isso é muito fácil e era na época da pandemia. A gente fez a consulta via online, pelo WhatsApp mesmo, pediu os exames, mandei, a conversa foi assim, me mandou a requisição, mandamos pro laboratório e a manipulação e assim as coisas foram. E começamos a modular. Hoje, que faz um ano depois que começamos a modular, é extraordinário a diferença que aconteceu na minha vida depois da modulação hormonal. Explico. Eu consegui novamente raciocinar, eu consegui me perceber, eu consegui me conhecer e me entender. É claro que não é efetivamente só a modulação, mas o que eu entendi ao longo de todo esse processo? O que a modulação faz no nosso corpo? Ela adequa a química do nosso corpo. Ela organiza a química. E se a química do nosso corpo funciona bem, a nossa energia funciona bem. E assim, o nosso motor, que são os hormônios, o nosso combustível, que são os hormônios, ele consegue girar e o nosso corpo consegue funcionar de uma melhor forma. O que mudou em relação ao que era e o que está agora? Até anotei aqui. A minha retração gengival parou, a perda óssea parou, o tártaro quase é inexistente. Eu faço acompanhamento com a dentista de 6 em 6 meses, então o tártaro é praticamente inexistente. Melhorou a estrutura óssea, a minha força, o tônus. Eu consegui perder
gordura, eu estou conseguindo ganhar massa magra. Eu digo, eu estou conseguindo porque é um processo. Eu não consigo ganhar massa magra se eu não me exercitar. Então é um processo, isso não é da noite para o dia. Nada do que está aqui foi da noite para o dia. Isso aqui é um ano de acompanhamento, de trabalho e de dedicação em cima da minha saúde para chegar a esses resultados. A energia lá em cima, concentração, eu consigo fazer e me manter em exercício, eu tenho força para correr, para pedalar, que antes eu não conseguia correr 500 metros, agora eu consigo muito mais que isso, e eu vou tranquila e a cabeça flui, e libido, melhorou muito o libido, lubrificação íntima, melhorou demais. A pele já é normal, não é mais seca, é uma pele normal. Cabelo, unhas crescendo. Agora minha unha está curta, mas as unhas estão crescendo. Unhas fortes. O cabelo, o fio ficou mais forte. O intestino funciona. Eu fico mais feliz. Perdi gordura. Eu comecei a voltar a transpirar. Eu não me lembro quando que eu transpirei. Eu treinava, eu exercitava, eu praticava capoeira e eu lembro que eu ficava muito vermelha, mas não transpirava. E é óbvio que isso não está normal, que isso não está certo, tinha alguma coisa errada. Aquela sensação que eu tinha que tinha algo me bloqueando, isso era real e tinha algo me bloqueando. A minha química não estava me possibilitando transpirar, não estava me possibilitando funcionar. Eu não estou mais tão chata como eu estava, porque quando você está desequilibrada, você fica estressada, você fica chata. Isso é natural porque tem alguma coisa te incomodando e você não sabe o que, você não sente o que. E as pessoas à tua volta, elas sentem, elas percebem, mas muitas vezes também não sabem como te ajudar. Então isso foi uma coisa que me ajudou também. E eu comecei a ter mais empatia, mais paciência, eu consigo ouvir a outra pessoa, eu consigo raciocinar, eu fiquei menos impulsiva, explosiva, eu fico mais tranquila, fico mais calma. E se você está se perguntando o que eu modulo, eu modulo testosterona, progesterona, estradiol e faço suplementação de vitamina D. É isso que eu utilizo hoje. E ocitocina. É isso que eu utilizo hoje. O que e o quanto vai sempre depender do que você precisa, de quais são as tuas queixas. Outra coisa, acho que eu não comentei, o meu fluxo menstrual, ele regulou. Eu iniciei num processo que eu estava a 160, acho que uns 170 dias sem menstruar. E depois que eu comecei a modular, esse período foi reduzindo e hoje eu consigo fazer meus ciclos regulares de 30 em 30 dias. Eu faço, até isso é legal, para quem já modula e usa progesterona, a progesterona ela faz um ciclo no nosso corpo, natural. A progesterona naturalmente faz um ciclo no nosso corpo. Então eu faço esse mesmo ciclo com a progesterona na modulação. Eu começo a usar no 14º dia do ciclo e paro quando eu vou menstruar. E aí fico sem até o 14º e faço esse ciclo na modulação também. Então funciona perfeitamente e eu me sinto muito bem com isso. Pessoal, é muito importante. Mais uma vez eu vou reforçar. Isso não é da noite para o dia. Os resultados eles não aparecem da noite para o dia, mas já na primeira semana eu senti bastante diferença. Imagina como eu estava, assim, num estado que eu me sentia depressiva. E comecei a modular, eu logo percebi a diferença. Já na primeira semana, assim, eu me senti mais disposta, me senti mais energizada, me senti mais feliz, mais leve. Isso é importante sim, porque antes de começar a modular, o que eu sentia? Eu sentia dor nas articulações, eu sentia como se o meu sangue fosse ácido. Eu não sei qual é o nível de consciência corporal que vocês têm, mas eu tinha essa sensação. E às vezes eu pensava assim, tô ficando louca. Mas não, isso é real. Por quê? Porque o pH do meu corpo estava, eu não sei se alto ou baixo, mas ele não estava adequado. E por que o pH do nosso corpo, o pH do nosso sangue muda? Muda quando falta alguma coisa.
E nesse caso, no meu caso, faltava hormônios, faltava esse combustível. E o meu corpo ficava ácido por conta disso. E eu sentia isso, e isso causa inflamação, isso causa dor crônica, acidez no corpo tem essas consequências. E eu só fui entender e perceber isso agora, depois que eu passei por todo esse processo. Agora, para uma próxima fase, o que eu acho muito importante, se você está pesquisando sobre isso, se você pensa em iniciar um processo de modulação, tem algumas coisas que ajudam e que ajudam a nos deixar mais seguros. Primeira coisa é entender o que são os hormônios. Os hormônios, eles são para nós como o combustível é para o carro. O hormônio vai chegar lá na célula e vai dizer, ô célula, eu preciso que você trabalhe assim, assim, que você faça isso ou aquilo. Manda a informação para a célula que ela tem que produzir mais, que ela tem que criar mais energia. Se eu não tenho hormônios, eu não tenho nada que comunique, eu não tenho nada que mande essa informação. Então a célula fica lá à deriva, fica na boa, porque o nosso corpo ele tende sempre a querer economizar energia. Se a célula ela pensa, opa, não tem nenhuma demanda, então eu não vou trabalhar. E ela vai recolhendo a pessoa. Para que ela trabalhe, ela precisa que o hormônio chegue lá e diga, ó, célula, eu preciso que você trabalhe. Então funciona mais ou menos assim, o combustível no carro, ele vai rodar no motor, ele vai causar explosão, né? Ele vai ativar o motor, vai causar explosão e ele vai circular e vai fazer com que aquele carro se movimente. Assim são os hormônios no nosso corpo. Essa é a analogia que eu fiz e dessa forma eu entendi que funciona. É como eu entendi. Tá? Eu espero que vocês consigam entender ou criar alguma analogia que vocês possam compreender melhor. Um próximo passo. O que são hormônios bioidênticos e qual é a diferença do hormônio sintético e do hormônio bioidêntico? Eu vou explicar. Eu vou incluir um videozinho aqui depois para vocês, mas eu vou tentar mostrar aqui. Ó, eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Imagine que o nosso hormônio, o nosso corpo, ele tem um espaço para o hormônio que é um espaço assim, para se encaixar. Tá? Pense que nossa célula ela tem esse espaço aqui para encaixar o hormônio. O hormônio bioidêntico, ele tem essa mesma estrutura. Quer dizer o quê? Ele é igual ao nosso corpo. O hormônio bioidêntico, ele é igual ao nosso corpo. Ele cabe certinho no nosso corpo. Ele cabe na nossa célula. Ele é compatível. Um hormônio sintético, ele não é compatível. Foi adicionado a essa estrutura molecular, foi adicionado mais um componente, mais uma molécula que muda a forma dele. Então, se o nosso hormônio, se a nossa célula tem um espaço que é um círculo, esse hormônio sintético que chega, que tem essa molécula adicionada em forma, vamos dizer aqui que virou um triângulo, esse triângulo não vai caber no círculo. E ali ele vai ocupar aquele espaço, ele vai ficar ali na frente bloqueando a minha célula, mas ele não vai deixar o nosso hormônio entrar, porque ele está tampando a passagem. Eu vou depois fazer aqui no caderno e vou mostrar para vocês de uma forma mais didática. Espero que vocês consigam compreender. E por que isso existe? Isso é algo que eu entendi que, nossa, assim, que fez muito sentido. O hormônio bioidêntico, ele é algo que é disponível na natureza. A base do hormônio bioidêntico que ele é feito da natureza. Quando eu pego, por exemplo, a base do hormônio bioidêntico, ela vem do inhame. Essa base, o inhame, ele é uma planta que ela é natural. O inhame é uma planta natural. Tudo que é natural não pode ser patenteado. Tudo que é natural não pode ser patenteado. O inhame é natural, é uma planta natural. A indústria, para conseguir patentear algo, para conseguir fazer essa patente, ela precisa criar algo diferente, que não seja natural. Vocês estão me acompanhando, estão me entendendo? Ela precisa criar algo que não é natural. Então, ela pega aquela molécula que é natural, que é bioidêntica, e acrescenta uma outra coisa. Quando ela acrescenta essa uma outra coisa, isso não é mais natural. Olha como se escreve no caderno, da frente para trás e trás para frente, não é fácil. No exemplo que eu vi, a explicação é a seguinte. Por exemplo, o estradiol. O estradiol, ele é algo natural, ele não pode ser patenteado. Mas o que a indústria faz? Ela anexa a esse estradiol, ela junta com esse estradiol algo que chama etinil. Então,
o nome químico fica etinil-estradiol. Etinil-estradiol não é estradiol. Então, o que eu faço? Eu posso patentear. Se eu posso patentear, eu posso criar em longa escala, encapsular, transformar em comprimidos e vender. Eu vendo e chamo isso de anticoncepcional, eu chamo isso de remédio para menopausa. E é isso que é feito hoje. Esses medicamentos que não são bioidênticos, eles são vendidos assim, na farmácia, em larga escala. Por que tem tanto preconceito, por que tem tanta coisa delicada em volta da modulação hormonal? É por conta disso, é por conta de uma indústria inteira que não quer que a gente saiba disso. Por quê? Porque se eu começo a fazer modulação, se eu começo a me cuidar de uma forma mais natural, de acordo com as coisas que o meu corpo produz, eu não vou consumir o que a indústria produz. Vocês estão me entendendo? Então, isso não é algo bom para a indústria, mas é bom para nós. Então, por isso, eu resolvi compartilhar também esse vídeo para explicar para vocês e para que vocês entendam a manipulação que acontece por detrás disso também. Por isso que tem tanta coisa na internet, tanta coisa sensacionalista em relação a isso. Mas o fato isso é simples, tá? É feito essa alteração para poder comercializar, para poder patentear e ganhar com isso. Quando eu tenho uma patente sobre um produto, quer dizer que tudo que for vendido com aquilo, eu recebo royalties, eu recebo dinheiro quando eu vendo essas mercadorias. Na modulação hormonal bioidêntica, não tem esses royalties. Por quê? Porque esses hormônios, eles são da natureza. Então, você vai mandar manipular. E cada manipulação, cada dosagem, cada modulação, cada reequilíbrio de corpo, ele é feito de acordo com cada pessoa. É uma medicina muito mais personalizada, que vai atender aquilo que você precisa. Então, é muito difícil você ter uma estante cheia de medicamentos que sirva para todo mundo. Fazer esse trabalho com hormônios bioidênticos, ele é muito mais personalizado, ele vai atender às tuas necessidades, ele vai atender aos teus níveis hormonais. Agora, existe algo no mercado que chama modulação hormonal com base nanoestruturada, transdérmico. Não é assim que fala? Modulação hormonal com base nanoestruturada transdérmica. O que tudo isso quer dizer? Então, modulação é equilibrar, é trazer equilíbrio para o teu corpo. Equilibrar o corpo. Hormonal. Hormônios a gente já falou, que é o combustível do nosso corpo. Bioidênticos são aqueles que são compatíveis com nós. São compatíveis com as nossas células. Cabe dentro do nosso corpo. A base nanoestruturada. O que é essa base? A base é onde que vai ser posto esses hormônios. Em que vai ser posto esses hormônios? No caso, o que eu uso, ele é transdérmico, ele passa na pele, né? Você passa na pele e a pele absorve. Essa base nanoestruturada, esse nano quer dizer o quê? Quer dizer que para cada grama de hormônio, cada grama de substância, ele é dividido, ele é quebrado, essa grama, em 1 bilhão de vezes. Essa é uma tecnologia muito mais avançada e muito moderna. Precisa-se de aparelhos muito específicos para fazer essa quebra dessas partículas em bilhão. Para vocês terem uma ideia, um fio de cabelo que tenha 0,01 milímetro de diâmetro, ele é 100 mil vezes maior do que uma partícula nano. 100 mil vezes maior que uma partícula nano. Por isso que essa forma de fazer esse reequilíbrio hormonal, essa modulação hormonal, ela é tão poderosa. Por quê? Porque quando você quebra essa partícula em tantas vezes, ela consegue ser absorvida pela nossa pele. Então, você tem a certeza de que o teu corpo consegue absorver. Se é algo muito mais grosso que isso, muito maior que isso, o teu corpo não consegue absorver. Ele vai ficar sobre a superfície da pele e não vai conseguir penetrar. Por isso a importância de ser nanoestruturada. Eu anotei aqui um outro ponto para falar para vocês que também é muito importante. Façam todas as anotações. Quando você estiver pesquisando sobre o assunto, estiver procurando entender melhor antes de começar a fazer o teu processo de modulação hormonal, de reequilíbrio hormonal, anote as tuas dúvidas. Por mais simples que sejam todas as dúvidas, anota tudo. Anota e pergunta para a pessoa que vai te atender.
Então, é isso que eu fiz. Quando eu vou fazer uma consulta, eu vou com uma folha e eu tenho todas as minhas dúvidas anotadas. Aí você pode saber, que chata que ela é, né? Que saco essa mulher que vai fazer isso. Eu faço, por quê? Por dois motivos. Primeiro, se eu estou fazendo uma consulta, eu estou pagando por ela, eu estou pagando por aquele horário. Então, eu vou obter o máximo de informações possíveis. Então, eu anoto tudo e vou tirando minhas dúvidas. Eu não comecei o processo enquanto eu ainda tinha dúvidas. Isso é muito importante, porque se eu tenho dúvidas, eu vou ficar insegura. Quanto isso é importante, vocês não têm ideia. O quanto isso dá segurança e quanto isso dá conforto também. Apesar de que a doutora que me atende, ela é simplesmente fantástica e tem o acesso no WhatsApp, então quando tem me ocorreu alguma coisa que eu não tinha pensado antes, eu vou mandar um WhatsApp e vou perguntar. Outra coisa que eu anotei aqui é sobre efeitos colaterais. Isso vocês também devem estar pensando. Então, sobre esse ponto de efeitos colaterais, eu queria comentar duas coisas com vocês. A primeira, algumas pessoas podem ter algum efeito sim, que é, por exemplo, como eu falei, a pele, o cabelo e as unhas, elas melhoram, né? O cabelo fica mais saudável, fica mais viçoso. A gente tem cabelo e pelo pelo corpo inteiro, então os pelos também ficam mais viçosos. Aí, o que tem que fazer? Continuar fazendo depilação como sempre fazia. Então, é a única coisa que eu percebi de diferente, assim, que talvez em alguém possa gerar algum desconforto. A única coisa. Continuar fazendo depilação, tudo certo, não muda nada. A outra coisa em relação a isso é o seguinte, a gente fica muito inseguro em iniciar um processo que tem como base algo natural, do meu ponto de vista, tá? Não dá câncer. O que dá câncer é o teu estilo de vida e é as outras coisas que você põe na boca. Pensa comigo, quando você vai na farmácia, você compra um medicamento ou o médico prescreve algum outro medicamento para você. Você vai na farmácia, você compra e você toma. Você toma aquilo, você questiona o médico? Quando você vai lá se consultar no posto de saúde, ou você vai lá no teu hospital, no plano médico, não sei aonde você vai ao médico, você consulta e ele te dá aquela tripa de medicação para tomar, porque você tem dor de estômago, dor de cabeça, dor nas costas, dor nisso, você tá cansada, toma um antidepressivo, toma isso, toma aquilo. Você questiona o médico quando ele faz isso? Não, né? Eu também não questionava. Então, se você não questiona e você não lê a bula, que eu sei que você não lê, porque eu também não lia, por que você não questiona isso e questiona tanto essa outra coisa? Por que é tão forte esse pensamento de que eu não posso fazer a modulação, que eu não posso fazer esse reequilíbrio hormonal, se as outras coisas eu posso tanto? Por que eu não questiono isso? Eu comecei a pensar sobre isso também, é muito simples. É porque não querem que você questione isso aqui. É comum as pessoas tomarem medicação. Todo mundo toma 2, 3, 5 tipos de remédio. E não está certo. Remédio é para remediar. Se fosse para uso contínuo, então não seria remédio o nome, seria outro nome, seria outra coisa. Pensem um pouco sobre isso. Eu espero que vocês estejam conseguindo entender o que eu estou tentando explicar para vocês. E o último ponto, e não menos importante, é procurem uma pessoa capacitada para acompanhar vocês. Procurem alguém que realmente esteja com você pela tua saúde. Alguém que compre junto essa briga com você, alguém que queira te ajudar, que queira te ver bem. Por que eu digo isso? Porque existem profissionais de inúmeros tipos. Tem aquele que só quer status, tem aquele que só quer dinheiro e tem aquele que também quer te ajudar. Claro que nenhum profissional nessa área vai te atender de graça. Por quê? Porque eles também precisam viver, eles estudaram para isso e essa é a função deles. E que bom que fazem o que fazem, porque se não tivesse ninguém que fazia, eu ainda ia estar com todos aqueles sintomas na minha vida. Então, procurem uma pessoa capacitada. Eu tenho a grata satisfação de ter uma pessoa próxima de mim agora, mas também atende online, que podem me ajudar e é onde eu posso conversar, eu posso mandar mensagem, eu posso tirar dúvida e eu me sinto segura e que me acompanha durante o ano inteiro. Isso é importante, sabe? Não vão com alguém que vai te pegar e vai te largar depois. Vão se consultar, façam um acompanhamento com alguém que te pegue e não largue, alguém que te acompanhe, que queira o teu bem e que queira a tua saúde.
Sobre o que eu falei do formato da nossa célula, do receptor desse hormônio, porque tudo que eu coloco dentro do meu corpo, eu tenho que ter aonde isso vai ser absorvido. Então, o que eu entendi aqui, por exemplo, o estradiol, né? O estradiol, ele é isolado do inhame, entendeu? Cada hormônio, ele vem das plantas, sim. Então, ele é algo natural. O estradiol, ele é natural e vem do inhame. O formato dele, para ser de uma forma didática, e foi assim que eu aprendi, com a doutora Kátia Hanamaka, inclusive, por exemplo, o estradiol, ele tem esse formato circular. Dentro, quando tu cria ele no laboratório, quando tu faz a modulação no laboratório, ele continua com esse formato. A nossa célula vai receber esse hormônio, o lugar que tem, o espaço na nossa célula tem esse formato. Então, ele vai encaixar, ele vai conseguir ser absorvido pelo teu corpo e ele vai fazer a sua função de forma correta. Quando eu adiciono uma molécula a esse estradiol para tornar ele comerciável, eu mudo o formato dele. Então ele vai ficar assim, por exemplo, ficou um triângulo. Porque eu adicionei uma molécula nele, adicionei algo aqui que nesse caso chama etinil. Então o nome dele não é mais estradiol, o nome dele mudou para etinil-estradiol. Se o receptor na minha célula for redondo, for um círculo, esse triângulo que virou essa molécula não vai caber nesse espaço, entende? Ele vai ficar aqui na frente, mas vai ficar bloqueando a entrada de um hormônio natural e também não vai desempenhar a função que tem que desempenhar. E isso aqui cria efeitos colaterais. É por isso que a gente tem que optar por algo que seja bioidêntico por conta disso, tá? Se eu coloco algo que não seja bioidêntico, eu vou ter efeitos colaterais. E os efeitos colaterais são o quê? São inúmeros que a gente já sabe, que pode ser dor de cabeça, que pode ser prostração, desânimo, inchaço, inflamação, não conseguir transpirar. São tudo efeitos colaterais de medicamentos e substâncias. Pessoal, eram essas as informações que eu tinha para dar para vocês. Eu espero realmente que isso ajude, que isso tranquilize. Se tiver algum ponto que vocês têm dúvidas, que vocês querem conversar ou que vocês gostariam que eu falasse sobre esse assunto da modulação hormonal, me escrevam, eu vou responder, eu estou aqui para ajudar. Eu estou há 1 ano nesse processo e tem sido fantástico. Eu espero que seja com vocês também. Um abraço.